A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta. Eu falo, o dia que mostrarem os 10 segundos da abertura da vinheta desse programa, porque o Zé Balaio resolve contar as novidades na hora da abertura do programa. Viu, Zé Balaio? Cuidado, porque olha... dizer uma coisa pra você, se conta essas coisas, não tem nada, né? Não. São coisas, né? Tudo bem, boa tarde, Zé Balaio. Boa tarde, aqui já Tá estamos com aqui ao companhia... lado do querido Ronaldo. Pera, eu não tô te ouvindo, Zé. Não está me ouvindo? Agora eu tô. Então, estão aqui do lado do querido Ronaldo, muito citado neste programa. Ronaldo Alves. Sim, sempre citado, sempre elogiado. E também o outro convidado aqui que está com ele, membro do Conseg também, muito citado aqui no programa também. Vou passar a câmera E pra lá. eu creio que agora o Vamos dar um zoom nele, tá meio sozinho. Luiz Durães. Vamos dar um zoom. Hoje ele nele. veio não só para falar do tema específico da eleição do Conselho Tutelar, mas também veio no bolso com direito de resposta. Você foi citado ontem na entrevista do Monte Nominalmente. Então, você e o Barba. não foi como na Câmara, que o cara fala, mas não cita o nome, mas todo mundo sabe quem é. Tem lá que fala assim, é um vereador que está há 30 anos na estrada. Cabelo branco, cabelo 30 cabelo anos, é um branco. vereador que tem 30 anos de estrada. 30 anos de estrada. O vereador tem 30 anos de estrada. Mas não citou o nome. Pode abrir, abre aí. Fala, não vou falar o nome, tem 30 anos de estrada. Mas não muda nada, gente. Aliás, não é só um vereador que faz isso, às vezes outros fazem isso. Mas por que o vereador às vezes vai falar e não quer nominalmente citar? Então, isso daí... Mas não está... Não, tá no regimento interno, está no regimento interno, e isso também nos debates todos que a gente acompanha aí quando se tem uma eleição para prefeito, para governador, para presidente, que está lá que se o cara for citado, ele pode pedir direito de resposta e tem um tempo para isso, ali após a menção dele de forma ofensiva ou distorcida, alguma coisa que seja nesse sentido. No regimento interno fala citado nominalmente. Então, para fugir disso, o cara não fala tudo a respeito dele, menos o nome. Mas é uma coisa que devia cair, o próprio presidente deve agir de forma a oferecer a possibilidade daquele que foi citado indiretamente, mas todos sabem que foi ele a quem todo mundo estava falando da idade, do tempo de serviço lá na Câmara. Do tempo de estrada? Tempo de estrada. Tempo de caminho. Tem que falar tempo de caminho, para se falar estrada também ficou mais... Mas não falou. Não, isso daí foi você que... Deixa eu apresentar os nossos convidados. Por que a gente está recebendo aqui hoje o Ronaldo Alves, que deixou muitas marcas na minha canela. Opa, eu era sempre ele fala isso aí, do cara. centroavante e o Ronaldo era um cavalo. Zagueiro. Ele era uma mistura de Moisés com Rondinelli. Olha aí, Chicão. Chicão. O Chicão. Era assim, tipo... Chicão, Kahneman não o do Chicão do Grêmio. Corinthians, o Chicão do São Paulo. Esse do Corinthians, Esse era o muito nome bom. dele é Anderson. E tinha o apelido de Chicão em homenagem àquele Chicão. Aquele Chicão. O Chicão na Copa de 78. Não, mas eu acho que o Ronaldo, você que está fazendo a caveira dele aí, ele devia ter... Não, ele era bom eu de acho que ele bola. foi um Gamarra, como ele é corintiano, vamos homenageá-lo como Gamarra. Muita técnica. Mas deixa eu falar do assunto. Quase cirúrgico, né? E você? Você era Nunca Durães? fui expulso. Peraí, deixa eu perguntar. Você era Durães na defesa, ou Luiz? Oi? Você era Durães na defesa? Mais meio de campo. Mais meio de campo, né? Jogou bola mesmo, Durez? Mais meio de campo. Você jogou onde? Jogou em São Paulo? Não, nada de... Não, mas na Várzea, em São Paulo? Não. Brincadeira de amigo só. Campinho pequeno, daqueles campinhos de... Deve ser um Toninho Cerezo, né? Não, mas Aí jogando. pelo jeito dele, calmo, sempre ponderado, ele devia ser aquele jogador que pegava a bola, que nem Ademir da Guia, né? O falso lento. Que nem Ademir da Guia. Falso lento. O falso... mas deixa eu abrir o programa aqui, hoje o assunto, José Carlos Barão de Garcia, Zé Balaio, Ronaldo Alves, que é o presidente do Conseg, Conselho Comunitário de Segurança, o Luiz Durães, que é vice-presidente do Conseg, também está na nossa querida Santa Casa. Nós vamos ter nesse domingo a eleição dos conselheiros tutelares. E não é só São Roque, não é só Mairinque, não é só a nossa região, é o Brasil inteiro. Então a gente vai aproveitar a experiência aqui do Ronaldo, do Durães, do Zé Balaio, para a gente falar um pouco do Conselho Tutelar. Aliás, eu quero dizer que a gente convidou
Nádia é o nome dela, ela tem um sobrenome complicado, preciso treinar, que é a presidente do Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente de São Roque. A gente convidou para que ela participasse do programa, mas ela informou que está com muito trabalho, correndo, tal, com a eleição. A gente falou, seria muito legal se tivesse sua presença. Inadiáveis. Mas infelizmente falou que não deu, então a gente agradece. Convidamos também o pastor Tércio, que é o presidente do Conselho de Defesa da Criança e do Adolescente em Araçariguama, e falou assim, não, vou com o maior prazer. Só que nesta sexta-feira está ocorrendo um evento em Araçariguama, não são imigrantes, certo? Não, dos refugiados. Refugiados. Então, esse evento está acontecendo em Araçariguama. O pastor Tércio mandou prontamente uma mensagem de áudio. Isso é legal. E ele virá aqui em breve também, porque ele falou que a gente tem famílias aqui na região. Vocês já viram alguma família ou da Venezuela ou do Haiti? Sim. Já viu, Luiz? Você que Em acompanha. Vargem Grande, a gente tem no projeto lá um acolhimento de refugiados do Haiti. Do Haiti? Poxa, então a gente vai falar sobre essa situação também. Mas deixa eu aproveitar e perguntar aqui, Zé Balaio, o que a gente poderia definir o que é o Conselho Tutelar? Se resume em 20 segundos para a gente abrir o programa? Então, mas nós temos aqui duas pessoas então que passou vieram... a vez. Não é que passei a vez. Eu quero explicar antes de passar a bola para eles, que eu quero me colocar aqui na posição de muita gente que, embora saiba teoricamente, não sabe na prática o que faz e como às vezes acionar para obter o apoio do Conselho Tutelar. Nós citamos aqui anteriormente, né, em programas anteriores, essa questão que houve lá em Mailasque, né? E eu, sinceramente, naquele momento, lendo as postagens, vendo todas as entrevistas que foram concedidas por professoras e tal, e aqui no programa também o Mário Peta falou que a professora, inclusive a irmã dele e tal, teve que ir sozinha, não houve. Então, e foi aquela polêmica toda. E daí alguém falou que... E onde está o Conselho Tutelar? E outra pessoa postou dizendo, olha, isso não tem nada a ver com o Conselho Tutelar, isso que ocorreu lá em Mailasque. Então, eu confesso, sinceramente, eu fiquei em dúvida, até falei ontem aqui, o Zé Fernando deu a opinião dele a respeito da oportunidade que o Conselho poderia estar atuando nesse caso específico lá de Mailasque. Então eu fiquei vendido. Então, se eu falar, olha, o Conselho Tutelar tem essas atribuições, seria meio que como falar tecnicamente, mas teoricamente, melhor dizendo. E a gente não ter assim a noção na prática. E o Conseg, eles podem dar esses exemplos do que já ocorreu aqui em São Roque, nesse aspecto de atuação efetiva do Conselho nos problemas da comunidade. Então, eu prefiro que eles passem essas informações também. Então, vamos fazer o seguinte. Aliás, aproveitando o Ronaldo, como presidente do Conseg, qual a ligação que o Conseg tem com o Conselho Titular? Tem uma... Tutelar. Eu falei o Conselho o quê? Titular. Não, tutelar. São os titulares, os suplentes não atuam. Inclusive, fale dessa tabelinha, Ronaldo, inclusive para o nosso grande amigo Celso Mangini. Opa, o Celso tá aí. Tá aqui no celular. De Taubaté para cá. Eu acho que, não sei se ele tá, então, acho que tá em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Tá acompanhando a gente com muita alegria aqui. Diga aí, Ronaldo, como é que funciona esse trabalho em conjunto, o Conselho Tutelar com o Conselho de Defesa, de Segurança. Hoje a coisa tá feia. Hoje tá feia. O que você bebeu no almoço? Não, é que eu tô chegando perto do Zé. O Ronaldo bateu tanto em mim quando eu era centroavante, que quando chegou perto dele aqui, eu já começo a lembrar das putinhadas, viu? Já tô fazendo igual o Marquinhos Chula, né? Ele não entra na área, não entra que o Caetano Forte falava, vai na área! E ele falava com o Pilé e com outro cara lá. Não, que foi citado aqui ontem no programa, Carlinho Toco, né? Carlinho Toco. Eu chuto forte ele fora da área. Prefiro bater da intermediária. Eu chuto forte ele fora da área. Não precisa encarar o Ronaldo e o Celso Mangini, não. Bom, Wander, você perguntou qual que é a relação do Conselho Comunitário de Segurança, Conseg, com o Conselho Tutelar. Todos têm alguma relação com algum conselho. Quando você fala em educação, é com o Conselho de Educação, o da Saúde, o da Segurança. Então, todos teriam algum tipo de participação indireta. A nossa também é indireta. Nós não temos, na realidade, no nosso estatuto, uma obrigação
estatutária de influenciar na escolha, né, numa boa escolha, influenciar ou fazer críticas, ou fiscalizar, ou buscar o trabalho só por conta do estatuto. Na realidade, a gente faz porque a gente passou a fazer por conta daquelas demandas que vieram chegando até nós. Demandas dizendo a respeito da forma que o Conselho Tutelar tem que trabalhar e da forma que vem trabalhando, do quanto pode mudar, quanto pode melhorar. Isso não estou dizendo em relação aos conselheiros atuais, estou dizendo no Conselho do modo geral. Vai haver uma escolha agora, e dentre esses que estão lá para serem escolhidos, tem muitos, ou alguns deles que já são conselheiros hoje e serão reeleitos, se caso escolhidos pela população. Então, a nossa preocupação é que o Conselho, assim como outros conselhos, que de alguma forma, e nesse caso, eu diria que está mais próximo do nosso Conselho, que é de Segurança, né, Luiz? Sejam tratados por nós como sendo um adendo à nossa atividade de Conselho de Segurança. Muitas dessas questões que envolvem crianças em estado de vulnerabilidade, muitas delas também estão num ambiente inseguro. Portanto, e sem contar também que essas crianças que hoje estão sendo maltratadas e venham trazer para a vida adulta uma certa repulsa à ordem, serão motivos de discussão lá na frente de segurança. Então, cuidar dessa juventude agora é muito importante para que a gente não tenha esses jovens lá na frente com problemas de polícia. Basicamente é essa a nossa função. E aí, Durães, inclusive você foi presidente de um conselho que analisava o trabalho dos outros conselhos também. Como é que chamava aquele conselho, Luiz, que você foi presidente? Faz parte ainda, Faz né? parte ainda, mas você Do Assistência Social? Social. Isso, mas todos passavam... Não são as os entidades, conselhos, as entidades. são As entidades. de Hoje eu assistência prometo que eu não social. vou beber mais hoje. Viu? Isso. Essa caneca aí precisa dar uma olhada o que tem nela aí. Tá precisando, viu? A caneca do gordo. É a caneca do gordo. Essa aqui acho que é para sarar, viu? Essa é passará, viu? Mas então, como é que você vê o trabalho do Conselho Tutelar? O que o Ronaldo falou, isso daí é uma realidade. O Conselho Tutelar, ele atua com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele tem como função garantir os direitos que estão estipulados lá. E uma função secundária que eu enxergo aí é o que o Ronaldo disse, evitar que lá na frente essa criança ou adolescente vire um problema de segurança pública. Então, pelo que a gente tem acompanhado daquela reunião que teve, aquele debate, e eu até vou dizer que é um tema que a gente começou a aprofundar mais agora por conta dessa eleição, é importante a gente entender bem o que é o Conselho, quais são os limites de atuação dele, porque cada vez que a gente vai estudando, aprofundando, nós vamos vendo que, de repente, a visão que a gente tinha do Conselho é diferente. Por exemplo, o Conselho Tutelar, a atuação dele é diferente do Conselho Comunitário de Segurança. O Conselho Comunitário de Segurança ele já atua mais diretamente junto com as forças de segurança, polícia, civil, militar, guarda. E o Conselho Tutelar, ele analisa aquela situação e meio que encaminha para quem vai executar efetivamente a solução daquele problema. Não é o Conselho Tutelar que resolve o problema. Então é um pequeno detalhe que eu percebi esses tempos aí com a literatura que eu ando vendo, que às vezes a gente pode ser até injusto na crítica da atuação do Conselho por desconhecer algumas particularidades. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente é um negócio complexo, tem muita coisa lá, mas o mais importante é o conselheiro ter em mente que ele precisa atuar em conjunto com os outros conselhos da cidade, porque eventualmente uma ação numa criança ou adolescente vai desencadear uma matrícula numa escola, então a educação, ou é um problema psicológico que vai ter que mandar lá para a saúde mental. Às vezes é uma família desestruturada, então nós estamos falando aí de repente de um CREAS.
é complicado. Então, eu acho que é por isso que é importante colocar no conselho pessoas que realmente estejam compromissadas com a causa, porque não pode ser assim, é um emprego bom, porque o conselho é remunerado. Me falaram que são 30 horas semanais. 30 horas semanais e aliás, nesse detalhe... digamos assim, uma estabilidade de 4 anos. Uma estabilidade de 4 anos. Quer dizer, esse é o único conselho que a gente tem que é remunerado, porque as pessoas que nem vocês participam do Conselho Comunitário de Segurança, trabalho voluntário. Todos são voluntários os trabalhos. Agora, nesse Conselho Tutelar, ele veio com uma estrutura diferente. Sim. É remunerado, né? Isso. E tanto que tem uma eleição e tem candidatos aí na disputa. E tem que ser, parece, dedicação exclusiva, não pode ter outro emprego. Então ele tem que atuar, ele tem que estar disponível nos plantões e ele não pode ter outro emprego. Então é assim, a gente tem que vamos dizer, aprender a entender o que é esse conselho tutelar de fato e como a gente pode colocar ele no contexto das soluções que a gente está buscando. E outra coisa, olha, vou ligar para o conselho tutelar porque tem uns adolescentes fazendo bagunça aqui, o conselho tutelar vem aqui e já prende. Não, não é isso. O conselho tutelar é a defesa da criança, do adolescente. Não é ele ou o conselho que vai lá e vai... Não é o antigo comissário de menores. Então, essa é a diferença. Diferença que a gente faz confusão na hora de... O antigo comissário de menores era esse que vinha, interferia na hora, resolvia e ponto final. E o conselho tutelar hoje, não. Ele é o guardião dos direitos previstos no ECA. Então é meio complicado e às vezes a sociedade está enxergando o conselho como o antigo comissário de menores. Talvez ele seja... E aí está a confusão. Ele identifica e depois talvez lute aí para distribuir para quem de direito para resolver, não é? Eu achei até uma explicação que fala: o Conselho Tutelar tem atribuição de aplicar praticamente todas as medidas de proteção destinadas à criança e adolescente, exceto a medida de colocação em família substituta. Além disso, aplicar medida de proteção ao adolescente que pratique ato infracional, também é atividade do Conselho Tutelar. Então, é assim, tem coisa que o Conselho pode, tem coisa que o Conselho não pode. Então, esses limites tem que estar bem claro, até para a gente saber o que pode ser cobrado do Conselho ou não. Talvez, né, isso daí, um exemplo prático que você deu, se você vê jovens, adolescentes fazendo aí qualquer, digamos, distúrbio aí, promovendo... Uma algazarra, né, vamos chamar assim. Lá, bandeirantes então, lá em cima. A polícia talvez seja quem deva ser acionada e ela vai com o conselho, acho, né? Com alguém do conselho. O que eu enxergo aí é o seguinte: você aciona a polícia chega lá e constata que são menores. Então, a polícia aciona o conselho tutelar, porque o policial não pode simplesmente chegar lá e já agir. Então, porque o conselho tutelar vai vir para fazer esse acompanhamento. Em São Paulo, eu acompanhei situações dessa que os alunos de uma escola foram conduzidos para a delegacia, acompanhado do conselho tutelar, porque estavam lá fazendo uma pequena guerra civil dentro da escola. E aí a presença do conselheiro é nesse sentido, de ver se durante esse encaminhamento foi respeitado, se lá quando foi apresentado, tudo isso. Então, é assim, eu particularmente não me vejo nunca numa posição de conselheiro tutelar. Isso eu tenho essa noção. Não é seu perfil? Não, eu não ia dar certo. Eu sou meio zagueiro argentino aí nessa questão. Eu já ia Você largou o meio de campo para lá nessa hora. Nessa hora eu já ia chegando e não ia dar certo. E só que você falou em questão de salário, aliás, eu quero fazer um convite. Espoletinha, põe lá no site vanderluiz.com.br que saiu a crônica da Simone Júdica São Roquices dessa semana e tem como título Bom Senso. E falando a respeito dessa eleição que a gente vai ter, é bem legal o trabalho que a Simone fez lá, um levantamento. Eu não li, rapaz. Leia lá que você vai ter. Vou ler. Já vi a sua mensagem. Então é o seguinte, em São Roque, o salário do membro do Conselho Tutelar é de R$ 2.255,06. Em Araçariguama é um pouquinho menos.
2.136,81. E ela colheu essas informações com o promotor da Infância e da Juventude de São Roque, Dr. Washington Luiz Rodrigues Alves, que tem nome de 2 presidentes. Então. Washington Luiz Rodrigues Alves. E ele que falou, trouxe essas informações falando a respeito desse trabalho, né? E depois vamos entrar em outras questões aqui. Você abriu o site, desce um pouquinho aí, tá? A foto do Conselho Tutelar. Pra mim é subir, cara. É descer? Não, subindo. Subir. Então, não. Você falou desce um pouquinho. Sobe o desenho, mas tá descendo ali. Clica no Conselho Tutelar hoje. Deixa tá o feio, saco dele, cara. olha lá, desce aí, um bom conselho, bonito aquele cara em cima. Desce aí. Vai descendo. Aí você para um pouquinho aí, que eu tenho que falar dos patrocinadores. Pátio Corina, opção para todas as horas. Conosco também, Solo Regular. Olha, eu conheço essa aí. Essa empresa é muito boa. Exemplo das outras que estão ali. Exatamente. Olha, a Qualizer, com o nosso Vanderlei, que está arregaçando o braço lá, a camisa lá. E vai entrar em campo. Pétalas, vinhos rosé seco fino, Cabernet Franc, Bom conosco também. E Pátio Corina, são os patrocinadores aí da nossa coluna São Roquense. E aí ela colocou, inclusive, tem lá a foto das candidatas, dos candidatos. Depois a gente vai falar um detalhe desse também. A maioria mulheres, hein? Exatamente. Você pode reparar que a grande maioria. A grande maioria é mulher. Você pode ver São Roque, vamos contar, acho que tem 3 homens. 3 homens. 3 homens. E desce um pouco mais, ela colocou também o que é o Conselho Tutelar, uma matéria muito bem feita aí pela nossa Simone Júdica, que você pode acessar lá no vanderluiz.com.br. Tá bom? Pode acompanhar. Olha lá, votação sim, trampolim perfeito. não. Essa é uma questão que tem gente que fala, vou entrar nessa, me candidato depois a vereadora prefeito. Não pode ser sobrenome, né? Fulano do Conselho Tutelar. Isso não pode mais. Sabesp, Eletropaulo não pode mais também, né? Não pode, a pessoa não pode usar o Zezinho do Conselho Tutelar. João do Bode não pode. Você acha que pode? Só para não falar outro nome. Do pode? Do pode. João do pode. Zé Balaio pode. Não, mas como é que era? Tinha um vereador aqui em São Roque. Bom, 2, né? Tem o Zé Sabesp. Zé Sabesp, Robertinho da Eletropaulo. Isso, tinha o Tem Robertinho. esses dois, Robertinho. Mais recentemente o Zé Correia lá atrás. Não, mas só de usar o nome também é o seguinte, uma coisa que fala, aliás, o promotor fala nessa matéria... Donizete Carteiro, Donizete Carteiro, mas ele fala assim que quem pretende... entrar para o Conselho Tutelar e utilizar como um trampolim político, ele até coloca nessa matéria. O conselheiro titular, o tutelar, ele acaba muitas vezes entrando em choque com o eleitorado dele, porque ele tem que tomar decisões... Vai ter mais ônus político do que bônus. Exatamente. Isso, exatamente. Ele fala assim, mas é uma coisa importante. Eles serão, digamos, né, eleitos no próximo domingo. E nós teremos eleições em outubro do ano que vem. Então, na medida em que alguns deles queiram ingressar na carreira política, eles vão ter que renunciar ao mandato. Desincompatibilizar. Né? Desincompatibilizar ou renunciar. Isso aí que precisa conhecer também. melhor a legislação nesse sentido. Porque às vezes a pessoa tem que abrir a vaga para o suplente. Né? Mas acho que o que fala o promotor, acho que é mais importante ainda. Ele vai ter mais bônus do que ônus. Porque, então, é verdade. Eles sabem que em sendo eleitos o trabalho é grande, o trabalho é difícil. Delicado, nem tudo é flor, né? É delicado, é muito delicado, porque você vai tratar com situações bem, às vezes, como o Durães falou, famílias desestruturadas, aí, droga, violência, ou mesmo até abusos, né? Aí eu pego o gancho do que o Wander perguntou, qual que é o porquê que consegue estar nessa, até para poder ajudar. Até para poder pegar uma demanda que é de criança e adolescente, trazer para dentro do Consegue e apresentar isso às autoridades que têm uma relação mais direta com o próprio Consegue. Muito embora isso não pode acontecer, temos que entender que o Conselho Tutelar ele não tem vinculação direta, muito embora tenha direta, mas ele não tem hierárquica em relação ao poder municipal executivo. Sim. Ele não pode ter. Ele é realmente partidário, ele tem que trabalhar de forma autônoma. Está aqui na lei, está aqui em todas as definições do que é o Conselho Tutelar. Às vezes a gente acaba achando que todo conselho
é ligado com a prefeitura. Não, e você tem, por exemplo, São Roque, o Conselho da Cidade, o Conselho de Segurança. Quer dizer, não é um órgão da prefeitura. Não é chapa branca. Aliás, ele, se ele O for, ele fica Consegue também vinculado. não, né? Consegue, com certeza, não. O Conselho da Cidade, sim, mas o Consegue, não. Porque tem uma paridade para definir lá. O Consegue nem paridade tem. O Consegue é realmente uma eleição autônoma e está vinculado à Secretaria de Segurança Pública. Os outros, sim. Os outros têm uma definição de paridade e que tem que ser seguida, e aí não tem como fugir mesmo, e isso às vezes é o que atrapalha a ação do Conselho. Mas mesmo Exatamente. assim eles têm uma independência garantida também. Sim. Eles não são vinculados, então, por exemplo, a prefeitura, tanto que, por regra geral, os conselhos não podem estar situados dentro mesmo do espaço da prefeitura, que é para justamente evitar essa influência. Esse contato ali. A tendência é que alguns conselhos ganhem um pouco mais de ação efetiva. Muitos são consultivos, né? Eles não têm aquele poder deliberativo e depois disso a medida tomada tem que ser cumprida por quem de direito, né? Eu acredito até que o da criança e adolescente ele seja deliberativo também, porque a gente viu aqui. E ele tem uma função muito importante, a gente vai falar também rapidamente, que não é só coibir aquela questão emergencial, e sim promover projetos, estudos, trabalhos de conscientização. Existe um trabalho... Isso é uma coisa importante, ele não vai só na emergência, não. Ele tem que... Preventivo também. Tem o fundo da criança e do adolescente, que também o conselho tem que determinar para onde que vai ser encaminhado aquele recurso. Então é um trabalhinho bom mesmo. Tem o da saúde, que também tem. O da saúde. Tem o da educação também, que é deliberativo. Então, agora, veja bem, para fazer todo esse trabalho, inclusive entra na questão escolar também, 5. Cada cidade tem 5. Ao menos um conselho com 5, isso. Entendeu? Agora, tem cidades maiores, imagino, São Paulo, vamos pegar, São Paulo é um ponto fora da curva, né? Mas Sorocaba, Campinas, tem mais conselhos. Sim, são divididos pela região. Regionalmente. Agora, 5 pessoas para acompanhar tudo no município, agora, o conselho já tem outros funcionários efetivos ali também, ou são os conselheiros que fazem tudo? Não, eu acho que ele tem uma estrutura lá, mas não é que eles fazem tudo. Pelo que a gente tem visto, o conselho tutelar, ele, a partir da hora que ele localiza um problema, uma situação, ele já está encaminhando para quem de direito. Então não é o conselho que vai resolver, por isso que ele não precisa ter uma estrutura. Mas acho que ele perguntou sobre secretário, deve ter. Eu não assim. conheço a estrutura lá, mas deve ter, porque tem o motorista com carro. O motorista não são eles, então. Eles são conselheiros. Tem um carro com motorista. Creio que um carro apenas, né? Isso, tem um carro novo agora. Tem uma base, né? Tem. A gente vê uma evolução muito grande nisso, né? Da defesa, do adolescente, da criança. E aí tem muita gente que também fala, né, Zé? É muita defesa. Muito direito. É muito direito humano. Né? Mas o conselho está ali para cumprir o que eu não sei, aí então eu vou, ele também não está presente aqui, mas eu vou passar aqui o que falou Zé Fernando em alguns programas. Vamos ver se o Ronaldo e o Luiz Durães, o Zé falou que em algumas situações o conselho pode até dar um chega lá pesado na família, nos pais e tal. Isso o Zé falou aqui. Ele tem obrigação de fazer isso. Então ele falou. Então, o aconselhamento, né? Até medidas mais assim drásticas e tal, tipo alguma coisa que o menino faça, a criança, o adolescente cometa aí alguma infração e sobra, digamos, para os pais em certas situações, né? Não chama a responsabilidade do pai, né? Mas ele também se aproxima dos pais e tenta resolver a questão também, porque às vezes a questão também não está só na criança, está nos próprios pais. Então, aqui está dizendo nesse texto que eu peguei que também é uma das atribuições se aproximar dos pais e buscar resolver o problema de forma amistosa, entendeu? Não é só, ele não vai, como falou o Luiz, tirar a criança do poder dos pais. Não. Ele não faz. Está vedado ali. É vedado. Isso.
Tá, deixa até o seguinte aqui. Aliás, o Marcos Nogerini está acompanhando o programa. O Marcos Nogerini, você foi presidente, né, do Conselho de Defesa da Criança e do Adolescente. O Marcos Nogerini, né, foi presidente, está acompanhando. O Marcos pode até mandar uma sugestão para a gente aqui. Ele mandou o seguinte aqui, ó. Em relação ao Fundo da Criança, não é o Conselho Tutelar que trata. É o CMDCA, o próprio conselho, né? Que é o Conselho da Criança e do Adolescente, que é partidário e voluntário. Ele que organiza a eleição. Isso. O Roque Roberto do Prado perguntando, os membros do Conselho são remunerados? Sim, nós já falamos. Que a gente já falou aqui. Até o valor foi falado. A Simone Júdica está mandando uma mensagem aqui para a gente, ela escreveu o texto sobre esse tema, acompanhando aqui e tal, né, com o Zé Balai e o Zé Fernando Orsentino, sua ausência, mandando um abraço aqui para o Ronaldo. Abraço, e a eleição para o Durães também, para você não ficar chateado, tá aqui. A eleição do Conselho Tutelar é um tema de extrema importância e merece toda a atenção da imprensa. Aliás, a gente comentou por cima, assim, que a gente falaria do assunto e tal, mas a gente percebe que é um assunto que não está aparecendo no noticiário nacional. E é uma eleição que vai envolver todos os municípios. Afeta diretamente o cidadão, a população. Uma falha do Estado, então, né? Uma falha do você Estado. Teria que ter um espaço maior, né? Talvez na TV, nas TVs regionais, aí que possa entrar em todas as... Tudo bem que aqui está se fazendo esse papel e é importante o espaço que está sendo aberto. Porém, em redes aí mais de TV, né, você alcançaria um número maior de pessoas, porque hoje você vai estar... Eu acho que muita gente está sendo surpreendida. Você está levando o eleitor, né? Quem está mobilizando o eleitor é o próprio candidato, né? A pessoa está sendo surpreendida. Mas o que é isso daí? Essa eleição? Não. Onde vota? Por exemplo, em São Roque, a votação é só no Colégio Ângulo. Só no Colégio Ângulo. Entendeu? Aí muita gente, uma dúvida, né? Que até isso eu gostaria, se a Nádia estivesse aqui para a gente colocar, mas isso eu tive a oportunidade de perguntar por telefone. Eu falei, hoje a gente está tendo o cadastramento biométrico. E eu falei, para votar, já precisa ter feito? Ela falou que não tem essa necessidade. Então, tem algumas... Porque São Roque ainda não fechou o prazo, porque eu creio que se o prazo tivesse fechado, só poderia com biometria. Mas né? tem que dar com o título de eleitor para poder votar em São Roque. Né? E o voto não é obrigatório do Conselho Tutelar. Né? E vocês acham que deveria ser obrigatório igual para a escolha de prefeito? Eu acho que esse negócio de voto obrigatório já Nem passou prefeito. da hora de acabar em todos os níveis. Só acho que é evolução da raça humana. Você vai por consciência, não por obrigação. Vocês que trabalham muito com o conselho, você vê assim, a população cobra e são criados, né, conselhos, e por exemplo o conselho tutelar, muito importante, tem remuneração, tem verba, tem tudo. Você acha que a população conhece esse trabalho? Ou a pessoa... Ronaldo, eu desconheci, mesmo o trabalho do Conseg que você faz, Ronaldo. As pessoas não sabem nem o que existe Conseg, nem o que é o Conseg. Você imagina então o Conselho Tutelar. É que o Conselho Tutelar, para aquelas pessoas mais vulneráveis, e infelizmente a gente tem aí uma classe social de mais vulnerabilidade, talvez esses índices aconteçam na classe mais baixa, infelizmente, eles vão saber que existe o Conselho Tutelar porque já sofreram alguma presença do Conselho Tutelar. O Conselho de Segurança, o CONSEG, as pessoas ainda não entendem. Então a gente está, e essa é uma das batalhas, você sabe disso, desde 2017, e antes ainda com o Tadeu, já vinha sendo exposto o trabalho do CONSEG para que as pessoas entendam. Nós fizemos reunião ontem no Vinhedos, e antes de ontem no Saboá, justamente uma das coisas que eu digo é, olha, estou aqui para apresentar o CONSEG, para vocês entenderem o que é o CONSEG, para que vocês participem da sociedade através de um conselho ou de uma associação, seja da forma que vocês entenderem, uma forma de união, que se unam também e aproveitem aquilo que já tem. E o CONSEG já existe, ele pode ser um bom instrumento para buscar alguma solução de alguma demanda que eles tenham dia a dia. Muita gente lembra que existe o CONSEG quando, olha, está tendo furto. Aí vamos procurar o CONSEG. Olha, quando envolveu menor, cadê o Conselho Tutelar? As pessoas, infelizmente, acabam lembrando usam, né? Quando a gente tem nesse momento, né? Que é uma pena. Sim. Vocês falam muito lá a gente já teve essa questão da região central de São Roque. A gente teve uma onda de furtos, e aí o pessoal do centro, barulho e tal. E a participação na reunião, Ronaldo? Muito pequena, né? Olha,
na reunião do Conseg, eu até acho que não é tão pequena. Eu acho que Sim, você do pessoal do centro. do centro, Sim, com certeza. sim, Eu falei com isso certeza. ontem lá no Vinhedos novamente. Falei, vocês estão de parabéns. Vocês receberam-nos, né? Nos receberam aqui, ouviram. Nós fizemos uma reunião do Vinhedos numa quarta-feira, na quinta-feira, 2 senhoras estavam lá. Ou seja, você percebe que a participação dessas pessoas, que talvez até, volto a dizer, pela vulnerabilidade, por morarem mais longe, por terem mais medo, o lugar é mais escuro, a rua é ruim, também, então tema delicado. Sim. acabam vindo para ouvir o que a gente tem para falar, e mais do que o que a gente tem para ouvir para falar. Nós estamos agora com o Capitão Rubens, e vocês conheceram. Ele veio aqui. Ele veio aqui, legal, ele é simpático. muito simpático Oh. e fala bastante. E ele sabe do que eu estou falando, ele fala bastante. Você também costuma falar. Você não Eu- falava. eu não falo tanto quanto ele. Eu fui ensinar você, Perdeu fui pra treinar. ele, Você não dava entrevista. Quando você foi presidente do Conseg, a primeira entrevista, falou assim: vamos lá no bar do Nelson, sossegado, lá no cantinho e tal. Agora, não falava em público, Zé, mas aí ele fez um curso de oratória comigo. Então Com uma grata, você. então uma grata Agora revelação. o cara porque- tá falando, né? Fala. Você só agora precisa dar uma controlada para não ficar rouco. Tá. Não, mas É, fico rouco essa por causa é- da cerveja gelada, não é por causa Não é muito. daquilo que você falou. Não é muita de conversa. falar muito, não. Comício, Eu né? não tô Comício falando, não, né? não tô fazendo comício, imagina se fizesse. Eu comecei só no que vem. Não, só uma pergunta, Ronaldo, nessa linha do Conseg, depois a gente volta para o Conselho, para a eleição propriamente dita, né, do Conselho Tutelar. Você falou dessas reuniões que nós elogiamos aqui também, essa iniciativa, no Vinhedos e no Sabuó, Sabuó. né? E o pessoal foi num espaço público, como é que é? Foi Não tem espaço público nesses residência? bairros, né? Foi lá no Sabuó, foi onde normalmente que é lá no sítio do Barilli, que preside a associação, ou é um dos diretores, tem um excelente trabalho naquela fazendo região. um trabalho muito bom, Sim. deve ser exemplo para outros bairros. Sim. E aqui no Vinhedos foi numa casa de uma pessoa, como normalmente acontece, às vezes é na casa. Então, você está vendo Não, as pessoas se dispõem realmente aí. que ótimo, que ótimo. E foi muito bom. O número, como eu falo sempre, não foi o número mais adequado, mas ainda assim, proporcionalmente bastante interessante. Eu acho que vai ser um bairro bastante ativo, um bairro que tem problemas. E como falou o capitão ontem, às vezes o problema é simples de resolver. Às vezes é realmente somente um bico de luz, porque ontem lá alguém falou de bico de luz, eu falei, mas só vai ter 700 bicos e, como diz o vereador Teovino, são mais de 5 mil necessidades. A demanda É muito grande, mas vai ter que pôr algum ali, outro acolá. E a iluminação pra atender. afugenta. Com certeza. o Então, gatuno, mas a bandido. participação, só finalizando, é sempre muito boa e fora do centro. Isso que é Então, o e o detalhe. interessante é que você falou, salvo se eu não compreendi direito, essas pessoas que participam normalmente das reuniões do Conseg aqui no centro é que estão puxando essas nos bairros? Ou são gente nova? Não. Não sei se eu entendi a pergunta. Não, então, porque você tem as reuniões periódicas, Periódicas, mensais. ordinárias, toda Isso. segunda e quinta-feira de cada mês. Então, e aí essas pessoas, por exemplo, que estão organizando no Sabuó e no... São pessoas que Porque já vão na ouviram reunião. falar. Sim, não. Às vezes até ouviram dizer da reunião, que nos legal. ligam. Tem muita Sim. gente que liga, manda recado, a gente Então não foi sabe. puxada por eles. no boca a boca mesmo. É, né? que bom, do boca que a bom. boca. Esse negócio Bom. de celular, esse negócio de Facebook, esse negócio aí faz a coisa. E um tem rastilho de também pólvora. a vizinhança solidária, Exato. agora está bom sendo também. uma grande alavanca para criar mais volume, né, de pessoas. o porque Vizinhança são Solidária é 30 e uma- tantos E grupos. não é só né? por isso, vou Uma pegar medida pegar mais uma fala do capitão ontem. O Vizinhança Solidária está servindo para outras coisas, para que as Também, pessoas se também. conheçam e para que as pessoas comecem a, puxa vida, não sabia que 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, e quanto mais gente, melhor. E isso o capitão falou lá, vocês vão ser ouvidos pelas autoridades porque vocês estão unidos. E é o resumo do que é o programa Vizinhança Solidária. Com certeza. Depois se torna talvez até alguma coisa parecida com uma sociedade amigo de bairro que discute todos os O problemas. Zé pegou Sim. muito não, isso. Sim. não só segurança. É muito... Vai abrindo muito isso. Abre esse leque e é ótimo, ótimo. Deixa eu fazer só o seguinte aqui. O pastor Tércio, ele é o presidente do Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente de Araçariguama. Ele está num evento hoje em Araçariguama, por isso ele não pôde vir participar aqui com a gente, mas ele mandou uma mensagem de áudio, que foi inclusive utilizado na coluna que a Simone Jude que escreveu nessa semana no seu site São Raquices, e ele fez aí, mandou uma mensagem pra gente. Vamos ouvir, Spoleto, o que o pastor Tércio, o carioca Tércio,
Tércio, né? Veio aqui. Carioca. Bom de conversa. É outro. Então não é Tércio, é Fluminense? Tércio. Tércio. Acho que é Fluminense ele, né? Ele é Fluminense. É, Então vamos ouvir o pastor Tércio, né? Fluminense está num mau momento também. Fluminense. Roda aí o pastor Tércio Cai, não cai. com a mensagem que ele mandou pra gente aí, ó. Olá, eu sou o pastor Tércio Safreire, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araçariguama. E estamos preparados para acolher a população de Araçariguama, que no dia 6/10/2019, próximo domingo, das 8 às 17, na Escola Municipal Alberto Fernandes de Araújo, na Alameda 18 de Maio, 3, Centro, Araçariguama, irá exercer o direito do voto para Conselho Tutelar. É um momento muito especial de nossa cidade. Nós temos 27 candidatos que foram submetidos ao edital publicado pelo Conselho Municipal, que disciplina todo o processo eleitoral. Vários outros candidatos se apresentaram, mas 27 apresentaram a documentação correta, foram deferidos e estão aptos para serem submetidos ao processo de escolha. Esse momento é um momento muito rico para quem milita na área da proteção de direitos de crianças e adolescentes em nosso Brasil. É uma eleição unificada e está acontecendo em todos os municípios do Brasil. Portanto, Araçariguama cumpre todo o processo, Araçariguama está apta e com certeza será um dia festivo, um dia muito cívico, onde os eleitores de Araçariguama que comparecerem, de preferência levem o título e um documento com foto, para que possam exercer o direito de voto. Esperamos a todos, até lá, e muito obrigado pelo espaço cedido para a gente também se manifestar como cidade e como Conselho Municipal. Obrigado a esse áudio do pastor Tércio, que virá aqui para falar com a gente. Obrigado, Tércio. Tércio já é carioca, né? Você pegou aí o sotaque. Bom, fala o seguinte, ô Espoleta, a gente tem um material que foi divulgado pelas prefeituras, nos sites, né, das prefeituras, sempre vamos falar que não é organizado pela prefeitura, mas a gente tem a divulgação nos canais das prefeituras da região. Põe aí, Espoleta, os candidatos que a gente tem, a gente vai só citar. Então, Araçariguama, você consegue chegar lá em cima, lá, Espoleta? Então, as pessoas... Também um grande número de mulheres. Né? Então, vamos chegar. Só dá um retorninho para mim, Espoleta, vamos lá. Então, estão aí as pessoas... Siebra, é isso, né? Dá para encostar um pouquinho mais para mim, Espoleta? Marta, Janaína Tavares, Denise Salles, agora melhorou. Maria Aparecida de Souza, Cristina Alvarez, Onaldo Amaral, vamos para a segunda linha aí. Rosana Guimarães, Sheila Aparecida Silva, Ruth Mourinho. Pois, Poleta, me ajuda aí, rapaz. Antônio Pedro dos Santos, Luciana Salles, Suzana, agora vai um pouquinho para a direita, Espoleta, Suzana Andréia, Paloma Souza, vamos pular mais uma linha, é muita mulher, né? São 3 Lilian homens Davi, também, como São Roque. Mariana Lita, Yolanda Ribeiro, Juana Soares, Davi Lopes, Simone Andrade, Adriana Gomes, Senhor Raimundo, Lauleta, Vânia Barros e Kate, né? Kate Pafra. Tá lá. Então são os candidatos de Araçariguama. São 5 homens e 22 mulheres, hein? Por que será que tem mais mulheres, hein? Não sei se tem alguma explicação, viu? É o toque materno, né? Eu acho que tem muito a ver isso aí. Vamos lá, agora vamos para São Roque lá. Deixa eu ver lá o que a gente tem em São Roque lá. Renata Carina, Cristina Mara, Eliana Trevisan, Marquinhos da Fanfarra, Cleonice Cleo, Guilhermina, Gui, Jaciara Rosa, Jace. Agora vamos para a linha de baixo. Daiane Silva, Lidiane Viana, Andréia Amadil, Jussara Santinelli, Tia Ju, Karina Pagliari, Aline Fernandes. Vamos para a linha de baixo. Silvio Venturini, Silvinho, Daniela Gouveia, Andréia do Prado, Amilcar Bozelli, Kelly Paulino,
Carminha Autoescola, Águida Cis, Lua da Zumba e Célia Araújo, nação de São Roque. Então, muita gente às vezes não sabe quem são os candidatos, né? Até a gente tem uma informação, teve um outdoor na cidade, né? Mas é sempre bom a gente, então, Aí pelo menos apresenta o nome. Já é alumínio. Alumínio, vamos ver alumínio. Alumínio tem menos, hein? Vamos ver. Mais mulheres. Yolanda Teles, Regina Granito de Faria, Valquíria Moisés, Charles, Andréia de Oliveira, Evana Duarte, vamos para a linha de baixo, vamos lá, Espoletinha, Professora Brasil, Maria Madalena, Cláudio José, Professora Rubian, Bruna Rafaeli, Professora Andréia Camargo, Elizabeth Bete, Roberta Nascimento Beta e psicóloga Evelyn. Fechou? O que faltou? Mairink? Tem Mairink aí também, Espoleta? Vamos lá. Mairink não tem muitos não, hein? Nossa. Vamos lá. Mairink tem poucos, hein? Érica Marcondes, Luísa, Tide, Glaucio, Mônica Coelho, linha de baixo, Cristiane Mara, Monique Fortes, Nathalie Saraiva, Rose do Cris, Vanessa Lavandier e, fechou? Aí tem Osmar Santos. Agora, só um homem? Só um homem? Só um homem. Não, tem em cima dois. Então aí, a gente, depois as pessoas sugiro que entrem, procurem nas redes sociais, se você entrar lá no site, no vanderluiz.com.br, tem o texto, a crônica da Simone, para as pessoas possam saber, porque eu tenho certeza que muita gente está sendo surpreendida, né? Com certeza. Viu, Vander? Seria interessante que as pessoas entendam da importância de conhecê-los, né? E eu não sei se os outros municípios fizeram, mas São Roque fez, e foi muito importante naquela auditoria, naquele debate. Vocês foram? Nós fomos, fizemos alguns questionamentos. Dos questionamentos que eu acho que é importante a gente dizer Por exemplo, o que se questionou lá, Ronaldo? Eu questionei a maior aproximação do Conselho Tutelar com o CONSEG e com outras autoridades e com outros órgãos que a gente pudesse, de fato, trabalhar junto. Quando eu disse isso, a pergunta veio ao contrário, dizendo, mas que projeto que vocês têm? Eu disse, eu não tenho projeto, o projeto quem tem que ter são vocês. E a gente vai ajudar a que esse projeto saia do papel, buscando atender exatamente o que está lá no ECA e estando juntos para poder, inclusive, caso não haja projeto, caso não haja ações efetivas, fazer uma cobrança, né? Mas sempre se colocando à disposição. Todos acharam muito boa a posição do CONSEG. No dia estava eu, estava o Luiz, estava o Higino. E essa aproximação é basicamente o nosso foco nesse momento, é o que a gente quer fazer. Mas aproximação com eles e eles com a gente, ter telefone, ter contato, poder filtrar essa relação de uma forma bastante produtiva e, de fato, ter sucesso nessas ações do Conselho Tutelar, sim. O que se questionou lá, Luiz Durães? Se questionou também ou estava fechado com o Ronaldo? Não, a gente levou mais ou menos pronto já algumas perguntas lá do CONSEG, mas eu lembro que nós questionamos a questão do plantão, como que era feita essa escala, porque, vamos dar o exemplo, na festa de agosto, nesses eventos, onde tem carnaval. Carnaval, aí sempre a gente recebe no CONSEG reclamação de que precisou contato com o Conselho Tutelar e não conseguiu. E na ocasião foi explicado que é uma escala de plantão, que existe um celular que é do plantonista, é sempre o mesmo, ele fica sendo transferido para quem assume o plantão. Então, assim, me pareceu que a estrutura ela existe e ela tem que funcionar. Existe, com certeza, algum acompanhamento por parte até da Justiça, acredito eu, que faça se está acontecendo esse plantão. Eu lembro de uma pergunta que nós fizemos, foi que eu tenho um conselheiro de plantão, mas se, por exemplo, na festa de agosto deu uma confusão grande, tem como acionar os outros conselheiros para reforçar, porque são 5, e a resposta foi que sim, né? Que em alguns eventos, no fim de semana normal, numa situação anormal, carnaval, festa de agosto, pode aumentar isso aí. Porque a gente acompanha isso, é difícil você hoje controlar
o consumo de bebidas alcoólicas, de drogas e tal, num evento tão gigantesco como tem sido a festa de agosto e o carnaval, né? Então, de rua. A gente vê muito pouca ação, digamos, eu não percebo, né? Apesar que não, mesmo porque é o quase que conselheiro, incontrolável ele até não essa trabalha massa. Identificado também, trabalha com uma roupa. Não, ele tem, acho que é um crachá, mas não uma identificação. Ele tem um crachá, um crachá, tal. E outra coisa que a gente falou, não é o conselheiro tutelar que vai lá que vai resolver a briga. Não, tô dizendo ele assim, é chamado, muitas vezes, já na delegacia para representar e ver os direitos do adolescente. Eu lembro que logo que eu cheguei aqui em São Roque, que eu me aproximei do Conseg, lá nos idos de 2000 e qualquer coisa. Quem era o presidente? Era o Elcio Bocato? O professor Elcio Bocato. E eu lembro que na época tinha a Estância Mailasque e nós fizemos tipo uma força-tarefa com várias... Foi PM, foi guarda, foi conselho tutelar, um monte de gente. E o que acontece? Né? Você percebe que em certas situações, se você não tiver essa preocupação, você é pego meio de calça curta na ocorrência. Porque nós chegamos num lugar lá, tipo 2h, e tinha criança pequena no ambiente, na estância. E se não tivesse o conselheiro tutelar acompanhando, como que você agiria ali naquela situação? Tem que ser toda uma força-tarefa. Né? E então, hoje em dia, como está muito segmentado, e agora com essa questão dessa mudança de lei aí do abuso de autoridade, agora que, com certeza, o policiamento não vai querer nem encostar na criança e no adolescente, porque se já era complicado, agora fica mais complicado ainda. Então, por isso que essa figura do conselheiro tutelar, ela é importante. Agora, tudo isso não é uma coisa fechada. Eu acho que isso daí a gente vem evoluindo, o próprio ECA vem evoluindo, então eu imagino que num futuro não tão distante vai ter que ser feito alguma revisão, algum entendimento disso daí, de como atacar essa situação. Para você ver, hoje virou regra geral, professor apanhar em escola, é normal, ninguém estranha mais. Agora começaram a atacar juiz dentro de fórum. Quer dizer, está virando uma bagunça isso aí, né? Então, e se a gente olhar o adolescente, aquilo que aconteceu em Suzano não é a última vez que vai acontecer. Sim, infelizmente. Infelizmente. E a gente tem... Você viu quando deu um boato aqui em São Roque, o trauma que a cidade ficou, que vai ter uma ação na escola e os pais correndo para buscar os filhos. Então, eu acho assim, a gente precisa, essas forças do bem, elas têm que caminhar unidas. O primeiro passo é esse. Então, não é o meu conselho, não é o conselho do Ronaldo, não é assim, são os conselhos que representam a população que tem que caminhar junto no sentido do que nós podemos fazer para melhorar a nossa cidade. A gente tem que começar a enxergar a nossa cidade. E eu não sou nascido aqui, mas considero assim que essa cidade você já é nosso. Foi a cidade que o professor Weber, o vice-prefeito, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: eu não escolhi São Roque para nascer, mas escolhi São Roque para morrer. Mas não vai morrer não, Weber, porque é isso, ficar aqui até o fim da vida. Eu acho uma frase muito bacana, por quê? Porque a gente aprendeu a gostar. Hoje eu diria que quem não é nascido aqui... Você escolheu não para morrer, você escolheu para viver. Lógico, para viver, mas eu quero viver aqui até o fim dos tempos. Dos tempos, nada a ver. Não, mas eu acho que a gente... Às vezes tem essa questão, né? Por exemplo, eu nasci em São Roque, lá na Santa Casa, Zé Balaio nasceu de Parteira, né, Zé? Sim. Parteira, não em tinha casa. ainda. Casa lá do meu avô. O Ronaldo também, o Ronaldo já não é de Parteira também, de hospital, né? Santa Casa também. E você veio, não é? A gente tem que acabar com esse negócio aí, que às vezes, né? Tem tanto São Roquense que foi para Sorocaba e fez a vida lá, tem São Roquense que foi para São Paulo, tem São Roquense que foi para Nova York, entendeu? Eu acho legal a gente ter uma pessoa com você que veio para cá e adotou a cidade. Isso é bem legal. E às vezes a gente tem São Roquense que fala, nasci aqui nessa porcaria, né? Mas é isso tá aí. Cheio. Tá cheio.
Então acho que isso é muito legal. Aliás, o Mário José Nogueira, o Mário Peta, o Ronaldo é um cidadão que está lutando por melhorias em determinados setores do município e está adquirindo bagagem para se tornar... Ih, agora eu não li até o fim. Falou que você está achando... Mas isso que os caras acham que o cara entra, o Luiz Durães começou a participar, a primeira coisa, né? Você vai ser candidato? Vai ser candidato, não tem isso, Zé? E se for candidato... E se for, qual é o problema? Qual o problema, né? Mas às vezes tem que exposição, parar. a exposição é natural. Quem fica bravo com isso são as pessoas que ficam com seus mandatos em risco, né? Então o pessoal sei. fala, pô, será que ele vai entrar? O cara começa a fazer um bom Tem trabalho nada a ver, lá cara. na Liga de Futebol. É. Poxa, não tem problema nenhum que a pessoa participe. E o Eu detalhe acho é que ele vai ser escolhido pelo bom trabalho, não pelo mau trabalho. Então. Então, e se for isso... Exato, tem... né? Vamos escolher o cara que ele foi um péssimo presidente do Consegue. Não, Foi horroroso. Louco, não saía nada naquele tempo que ele ficou lá, porra. É totalmente invertido a coisa. Então. Então é gozado. Tem cara que às vezes vai que aquela entidade não vai bem, hein? Porque se for bem, vai... Não, Mas não tem aquela sabe, frase? Tem aquela frase, quanto pior, quanto melhor? pior, melhor. Esse Às país vezes, tem gente que aposta nisso. Tem gente que é triste isso daí, mas você vê, aqui em São Roque a gente enxerga bastante. Isso daí é assim, por exemplo, Santa Casa. Você falou de um tema bom. Faz tempo que não morre ninguém na Santa Casa, faz tempo que não morre uma criança na Santa Casa. Pô, sabe que tem gente que fica pensando nisso? O cara que fica numa pegada dessa tá precisando de um cartão VIP na saúde mental. Porque tem cara é brincadeira. Que fala assim, porra, mas não teve nenhum assalto, o que eu vou falar aqui no noticiário? Não, então, mas é assim mesmo. Você lembra na época do Pé de Veludo lá no Vilaça? Lembro, Pé de Veludo. Que lotava a Câmara, o pessoal vinha em massa, porque o Pé de Veludo, não sei o quê. Então, eu acho que assim, o cidadão ele tem que começar a gostar da cidade que ele nasceu, no caso dos que são nascidos na cidade, e da cidade que ele escolheu para viver. Por quê? Porque é aqui que a coisa acontece. Eu sempre falo, Franco Montoro, quando criou o Consegue, ele falou que o cidadão não vive na nação, o cidadão não vive no estado, o cidadão não vive no município, ele vive no quarteirão. A vida do cara acontece naquele meinho ali que ele frequenta. Então, o que é importante é isso, é todo mundo ter essa noção que o que difere a gente de país de primeiro mundo é isso. Lá fora, eles têm amor pelo lugar, eles têm uma noção de pertencimento, de coisa pública, isso daqui é importante, ó, essa estátua é importante, ninguém vai lá pichar ela, ninguém vai... Então, nós ainda vamos chegar lá, mas essa caminhada passa por tudo isso daí. Sim. Então, nós estamos hoje discutindo o Conselho Tutelar. Quando discutiu a eleição de Conselho Tutelar de São Paulo? Quando se falava. E uma coisa que eu cobro, eu acho que, por exemplo, as emissoras de São Paulo falam muito de Brasília, já não se fala tanto como acho que deveria falar de São Paulo. Quando é difícil você ter uma notícia da Assembleia Legislativa, da Câmara de São Paulo, quer dizer, e aqui... a gente acaba falando das coisas. Então, por exemplo, a TV Tem de Sorocaba, se fala muito mais da Câmara de Sorocaba, da Câmara de São Roque, do que a Câmara de São Paulo. Né? Esse trabalho regional é muito importante que a gente tenha essa participação. Viu, Wander? Aqui tem uma coisa, eu vou te contar. Quando eu vim morar em São Roque, eu comecei a ler o Democrata, o Jornal da Economia, e uma coisa que me deu uma alegria danada foi quando eu comecei a olhar o jornal. Aí eu via lá, o fulano, filho de não sei quem, fez aniversário, o outro entrou na faculdade, o outro vai se comunicando, aqui ainda se comunica, nasceu gente, morre gente, mas também nasceu gente, é filho de fulano. Então aqui ainda você vê essa vida acontecendo na imprensa. Não é mais aquela que nem São Paulo. São Paulo é só desgraça 24 horas por dia. Meu pai foi policial, ele falava que a pior emissora do mundo era a Rádio Patrulha. Era notícia ruim o dia todo. E hoje você tem aí na televisão da Atena da Vida que é notícia ruim o dia todo. Não, você tem notícia. Nada contra mas o você Datena. tem que falar. Só como exemplo. Veja a audiência que ele tem, porque o pessoal vai atrás disso. E a gente fala o seguinte, olha, tivemos uma reunião na Associação Comercial na última quinta-feira, o Sebrae vai investir
cerca de 3 milhões aqui na cidade, está pedindo uma contrapartida de 110 mil da prefeitura. Cláudio Góes levantou lá e falou, estou garantindo 55, a Associação Comercial vai participar, o Sindos Vinho vai participar. Pô, numa reunião de Associação Comercial tinha um representante do Sindos Vinho, representante da indústria, comercial, da Associação Comercial. São essas coisas que... E São Roque tem muitas representações, né? Tem, e é um pessoal de qualidade, viu? Você vê que as nossas... Nós temos a PAI, nós temos a ADAS. A Sociedade Civil São-Roquense, ela faz a diferença. Mas deixa eu fazer uma parte criticando essa noção de que há participação. Tem sim, mas o que eu falei naquele dia lá na reunião do Conselho Tutelar? Não estavam lá. Sim. O Rotary não estava, o Lions não estava, a dona Celina estava. Sim. Quer dizer, existem sim, São Roque tem sim, por tradição, essas entidades formadas. As forças vivas não da tinha, cidade. E pelo menos não deveria, assistência não se social. apresentou, por exemplo, as lojas maçônicas, elas têm muita importância, têm muita representatividade, têm importância e têm obrigação. Tem muita obrigação de participar e muitas das vezes, infelizmente, não participa. E fica aqui mais um recado, porque a gente já deu lá no Consegue várias vezes, a falta de participação, principalmente das instituições, salta aos olhos. Sim. Esse é um problema, então, porque normalmente a gente sempre vê que elas funcionam dentro do âmbito delas, de forma mas social, eu acho que socialmente. de forma conjunta é que está dando problema. Mas falta talvez um direcionamento, falta talvez aí a mão de alguém dizendo vamos fazer ligar, isso para ligar, exatamente. Não, e a gente tem que ter outra coisa, e não pode ter alguém ocupando determinado cargo, ocupando qualquer direção, diretoria, que fique ali meio que escondido no cargo, né? Só cuidando da parte burocrática. Mas né? aí quando ele aparece, ele é candidato a alguma coisa, ele também fica preocupado. Não, mas tabela. Porque a gente fala, aí a gente já fez, a gente já publicou o edital, aí nós vamos... Quer dizer, essa conversa, quantas coisas a gente conversando aqui com o Ronaldo do Conselho, com você da Santa Casa, passa outros detalhes, né? Nessa conversa, você tem outros assuntos. Já que você citou Santa Casa, a nossa querida Elizabeth Conceição Martins está acompanhando. É a Betinha dos Conselhos. Grande Beth, é uma gigante. Filha do meu querido amigo Messias Martins. E mulher do Caju, que jogava bola. Mulher do Caju. Jogava bem o Caju? Irmã da Josiane, mais irmã do Clodoaldo. Depende com quem você está comparando. Se for comigo, ele era um craque. Eu vou até pedir licença para encher a bola dela. Vou fazer uma frase aqui. Pode chamar de puxa-saco, mas feliz da cidade que tem uma pessoa que nem a Beth. Opa, aí, Beth. Pelo amor de Deus, viu? Que empenho, que dedicação. Ela participa do Conselho da Saúde. Não, é a rainha. Eu ela falo não que participa, ela é presidente do Conselho da Saúde. Então, participa de uma... então, ela é danada, viu? Participa, é presidente do Conselho Então isso que é importante, Betinho, a gente já fez o convite para você participar aqui com a gente também. Já que você falou Santa Casa, a gente está caminhando para a reta final do programa, você participa lá da Santa Casa, você faz lá um trabalho importante, tá tranquila a Santa Casa essa semana? Estou na diretoria lá junto com o Barba. Com o Barba. Nós estamos aí administrando essa situação da requisição, essa situação aí com a prefeitura, tudo isso. Mas eu até vou aproveitar Aproveite a oportunidade. Para pedir aí direito de resposta? Um minuto de resposta. Não, eu vou falar, então vou até explicar isso daí, porque ontem a gente teve aqui o nosso Vinícius Montebello, que é pré-candidato a prefeito de São Roque. Foi um papo muito gostoso. Foi um papo aqui, muito legal. Muito bom. Foi então, você gostou também, né? Eu não assisti ao vivo, depois foi isso bom. Tem muita coisa, assistir o nosso programa de madrugada, tal, tem né? o pai dele aqui, o Dom, nosso querido amigo Armando, com fotos. Teve um momento que o Vinícius Montebello, o bombeiro Montebello, falou o seguinte: tem pessoal que participa aí da direção da Santa Casa. Não, mas ele citou o nome do Luiz. Citou. Opa, falou não assim, foi... falou assim. Falou que veio aqui. Não foi que nem da Câmara, não. Falou que ele tinha longos anos de estrada. E nós falamos que você viria aqui no dia seguinte, que é hoje, né? Vocês avisaram, né? Avisaram. Então, nós falou o seguinte, o Montebello falou o seguinte, tem gente que, por exemplo, falou, veio aqui o Barba, veio aqui o Durães e tal, eles falaram da Santa Casa. Agora tem o seguinte, eu acho que quem participa da direção de um hospital público deve usar o hospital público. Porque você no dia acho que falou qualquer coisa. Não, no dia eu falei que eu não. Eu falava. E ele disse que é o seu amigo, conversa sempre com você e tal. Não, encontro ele sempre. Ele na falou, festa de agosto, encontrei várias vezes na rua. Gosto muito dele, acho uma pessoa espetacular.
E ele falou que ia me dar um puxão de orelha, né? Então eu vou aproveitar o meu minuto de réplica para dar o puxão de orelha nele também. Na seguinte questão, eu fico pensando o seguinte, eu até vim no caminho conversando com o Ronaldo, que... E me trouxe de carona, né? Hoje eu tô... Você não veio de ônibus? Não, eu não vim de ônibus, vim com o meu carro. Trouxe o presidente, então hoje é o gol presidencial. Chique, hein? E daí, o que acontece? Só para não se alongar nessa questão, existem alguns discursos que são clássicos. A saúde só vai melhorar o dia que o político tiver que usar o hospital público. O Lula usou, e a rede pública continuou uma desgraça, porque ele foi operado lá no Sírio-Libanês, lá naquela coisa pelo SUS. Então ele usou e não mudou nada. Só o dia que o político é obrigado a colocar o filho na escola. Mas isso que você falou do Lula ou do Bolsonaro, que foi atendido na Santa Casa? Não, os dois. O Bolsonaro foi atendido no SUS também, na Santa Casa de Juiz de Fora. Então, eu não vejo assim é lógico, faz parte do jogo político, tal, criar esses factoides, né, que nem falam. Mas então vamos nesse caso específico. Eu falei durante aquela entrevista que eu vim aqui com o Barba que eu tinha um plano de saúde, eu sou empresário, tive minha empresa, mais de 20 e tantos anos, tenho meu plano de saúde, trabalhei, pago com meu dinheiro. Então, eu não vejo necessidade de eu ir lá na Santa Casa e tomar o lugar de alguém que está na fila precisando, porque eu quero posar de bacana. Eu quero posar de que não, agora como eu estou aqui, não, muito pelo contrário. Eu estou lá, o Ronaldo é no conselho, eu estou na diretoria, e nós estamos lá sob uma requisição que não deixa de ser uma intervenção, mas vamos dizer, é uma intervenção amigável, mas é uma intervenção. Sim. E o que acontece? Nós estamos trabalhando, aí eu vou dar o puxão de orelha. Então eu vou olhar aqui para a câmera. Câmera nele. Câmera close. Aí, garoto. Ô Montebello, essa é para você. Tinha um personagem que falava, mexe com quem está quieto. Eu estava quieto no meu canto. Aí você chamou para o centro da arena. Então, hoje na Santa Casa, o governo do meu partido, infelizmente, está suando sangue para arrumar a desgraça que o seu partido deixou de legado para a gente. Então, antes de falar bobagem, vai lá ajudar nós. Está feito o convite. Tá aí o espaço, né? Tá aí o Durães e o Montebello pode vir, falou, você fala, se quiser aqui, e não estamos querendo aqui incentivar a briga, mas se o Durães vem, o Montebello vem, e a gente vai discutir a cidade aqui. Mas isso é um debate legal. Vamos discutir a cidade. Deixa eu aproveitar e dar um pitaco também. Na realidade, como o Luiz falou, eu também sou conselheiro, já conselheiro há um bom tempo, de forma voluntária. A Santa Casa é de todos. Você falou que nasceu na Santa Casa, e eu também nasci na Santa Casa há 54 anos. Existiram enormes problemas durante esse tempo todo. A Santa Casa passou por problemas, talvez administrativos também, mas existe um contexto em volta das Santas Casas, e não é da Santa Casa de São Roque, que leva isso aí para um buraco um pouco mais embaixo, né? Existiram problemas, existiram intervenções. Essa é uma intervenção que chama branca, mas é uma intervenção também. Existem problemas, existem questões que devem ser tratadas, mas acho que a gente tem que tirar um pouco desse ranço, dessa luta, e se tiver que lutar num outro campo que não nessa da Santa Casa, que essa realmente, de fato, ela precisa de todo mundo falando bem dela, em nome dela e trabalhando por ela. Então, talvez pegando esse gancho do Luiz, que não é do meu partido, até porque nem partido eu tenho, mas fazendo um pouco das palavras dele as minhas também, eu acho que está na hora da gente realmente passar a fazer uma política de cooperação, de encaminhamento da solução pelas mãos de todos. Pela mão de alguns vai ficar sempre puxando um para o lado e outro para o outro. Acho que fica aí um recado. Tem uma frase que
lá do grupo lá da igreja que eu participo, que a gente fala, que... Movimento Focolare. Só para dizer, que igreja você participa? Você é católico? Movimento Focolare. É uma obra, chama Obra de Maria. O nome segundo o direito canônico, é Obra de Maria. Mas é os Focolares, que a maioria conhece como Mariápolis, ali na Bom Giro, Nacal. E lá a gente aprende, tanto que é difícil você ver eu entrar numa dividida, numa polêmica, eu sair fora da linha. Por quê? Porque a gente aprende assim, a respeitar a opinião, mesmo que eu não goste dela, tudo isso, né? E o principal que a gente aprende lá é não transformar um adversário no inimigo mortal. Então, o que acontece? Aqui na política de São Roque, eu acompanhei, quando eu cheguei aqui em 2004, por aí, eu já estava um pouco antes, mas de morador foi 2004. Eu percebia que a política aqui era uma política interessante, porque você via lá, na época tinha o PT, tinha o Chumbinho, tinha a turma lá, tinha o veterinário lá, o Maurício, o veterinário. Zé Balaio estava lá? Zé Balaio estava lá, tal. O Piniquinho estava no auge dos hormônios. Aliás, quem está no auge é a molecada, hoje andando com uma roda só lá na rua. Olha lá, Zé, você está querendo ver? Olha, quase pegou, rapaz. Esse quase ganhou o prêmio. E aí eu percebia que aqui a política era assim, ela era intensa na campanha e depois acabava a campanha, parecia que todo mundo convergia para vamos agora caminhar para uma cidade gostosa, melhor, porque a gente se encontra toda hora, né? E eu, graças a Deus, por conta disso, eu tenho um trânsito bom com todo mundo, desde a extrema esquerda até a extrema direita, eu me dou bem com todo mundo aí e acho que isso é que faz a vida valer a pena. Então, a gente tem que ter o bem comum como o norte da nossa atuação. Evidente que, politicamente, o meu partido, para chegar lá no resultado, ele tem um caminho. Um partido do Monte Belo tem outro. Então, eu preparei aqui, eu ouvi a entrevista e preparei aqui, dá 2 programas de... Resposta? Entendeu? Se fizer não, um eu debate... acho muito bom essa conversa, cara. Eu quero, a cidade. eu também quero conversar com ele, eu encontro ele volta e meia, ali na Pedro Vaz, nesse sentido, que muita coisa que ele falou, eu assino embaixo, eu concordo, não é que, não, ele é... Não, aliás, dentro do meu próprio partido, eu pago um preço alto. Então, vamos até falar, você é PSDB. Isso, eu sou PSDB. Eu pago um preço alto por ter esse relacionamento. Então, eu tenho um relacionamento lá na época dessa coligação, eu trabalhei ativamente para trazer Chumbinho, professor, todo mundo ali. Ouvimos um monte do executivo estadual também por conta disso, mas graças a Deus conseguimos. Por quê? Porque era PSDB com vice do PT e PCdoB. Não, e o Chumbinho, todo mundo quer carimbar um PT na testa dele, né? O pessoal fala que ele anda com a estrela do PT até hoje na testa. Então, o que acontece? Ali a gente aprendeu que dá para conviver. Então, o objetivo maior era o quê? Era tirar aquele grupo que estava lá do poder. Não podia deixar mais 4 anos. Então fizeram isso e aconteceu, beleza. A gente tem nossos erros e acertos nesse governo, mas não é um governo que tem só erro. Esse governo também tem muito acerto, isso vai ser avaliado na urna. Eu fiz um levantamento, o governo anterior, ele perdeu 80% dos votos que elegeram ele. Olha só que coisa. Que o Daniel teve... O Daniel teve tantos votos. Na eleição seguinte, que seria a reeleição, ele perdeu 80%. Ficou só com 20%. Então, você vê, eu podia aqui fazer um carnaval em cima, não vou disso daí. Mas é ali na urna que você tem a avaliação final, que é do eleitor. Se você foi bem, você fica. Se você não foi, amigo, tchau. E se a gente tomar um tchau, a cidade está certa. Porque se nós tomarmos um tchau na urna, é porque a gente mereceu, assim como o governo anterior mereceu. E boa sorte para quem vier.
Eu espero que seja gente novo, lógico. É muito bom a gente falar de coisa de política, uma pessoa muito sincera. Eu fico imaginando como é que são suas conversas com ele Teovino todo sábado de manhã, né? Vocês conversam todo sábado de manhã? Eu até ia falar que o Monte Belo, ele errou quando ele veio para cima de um discípulo de Teovino Nogueira. Então, filho, é complicado. Agora, já que você falou, aproveitar aqui a chapa tá quente e o bule tá cheio. Opa, então só nesse esquema. Você percebe assim, você não está muito contente com algumas coisas do PSDB. Você pensa em deixar o PSDB? Ó, eu tenho uma frase, Wander, que eu falo, que é assim: eu nasci grudado na minha mãe. Câmera nele. Eu nasci grudado na minha mãe. Como sua mãe não está no PSDB? E ela não é o PSDB. Então, é assim, eu gosto muito, eu me identifico com o PSDB desde da origem, lá nos primórdios. Aqui em São Roque, eu ainda acho que é um dos melhores grupos políticos, efetivamente, mas, como eu falei, isso eu já falei em várias reuniões nossas, temos erros que precisamos arrumar, não sabemos fazer coisas que a oposição sabe fazer, temos que aprender um pouco. O que a oposição faz que você acha que o Cláudio Góes deveria fazer? Não, eu falo sem medo de errar. Militância. A militância do PSDB é uma militância fraca. Você pega no auge lá o PT, eu lembro na cidade de São Paulo, você via os caras vendendo a estrelinha em cada cruzamento, quer dizer, era uma militância apaixonada, tal, e hoje eu sinto que falta isso. Essa militância apaixonada que está lá querendo levantar essa bandeira no sentido de trazer o melhor para a cidade. Então, a gente tem que parar de ficar procurando salvador da pátria. Então, nenhum desses que já se anunciaram vai ser o salvador da pátria. Porque a coisa lá, o Zé teve lá dentro, ele sabe que querer fazer uma coisa, conseguir fazer outra, é outra bem diferente. É tipo no jogo de futebol, o técnico desenha o esquema lá, nós vamos fazer isso, e... Mas já combinou com outro time? Com outro time. Os russos. Chega lá no jogo, não dá nada certo daquilo. Deixa eu só falar uma coisa que você citou aí, falou da campanha do Daniel. O Daniel foi eleito em 2012, estava levantando aqui, 19.454 votos, 48% do eleitorado. E na última eleição, quando ele tentou a reeleição, ele teve 3.929. Vamos arredondar para 4. Quer dizer, perdeu 15.525 votos. 15 mil votos. 4 anos. Fechou lá. E só lembrando, então, o Daniel foi eleito com 48%, o Marquinhos Chulo, que foi o segundo, 36%. Agora o Cláudio teve uma vantagem muito grande. O Cláudio foi eleito com quase 60% do eleitorado. Sim, 23.907. 59. 8.417 do segundo. Então, o Cláudio teve 59,80% dos votos, o Marquinhos Chula 21% e o Daniel 9,83%. Eu estava na campanha, lá no comitê, e o dia que acabou a votação, quando eu cheguei no comitê, eu vi no telão, eu cutuquei, não lembro quem, falei, tá certo isso daí? Pelo amor de Deus. Não é possível que é esse resultado. Com sua experiência, quando é uma eleição do primeiro turno, para a gente fechar aqui, Zé, São Roque só tem um turno, né? Não tem a quantidade de eleitores para 2 turnos. O cidadão antecipa um segundo turno na votação, olha, sente que aquele candidato tem chance de ganhar, vira para aqueles, tem isso, para não dividir voto. É um pouco assim, viu? É um pouco assim, a tal da onda, né, que a turma fala. Tem um pouco do favoritismo, mas aquilo que o Luiz falou, você tem que sempre levar em consideração esse julgamento nas urnas, né? Porque na medida em que você faz essa comparação de alguém que concorre à reeleição, tendo 15 mil votos para chegar lá, e depois tem 3 que quando saiu, 80% menos, sim, né? 80% então menos. Você vê que ele foi julgado por aqueles 15 mil votos que ele teve. Senão ele teria mais se tivesse. Porque você vê que o eleitor, às vezes, ele não leva muito em consideração a questão partidária. Ele vê assim, o desempenho mesmo do cidadão, simpatia, uma série de coisas. Isso daí, se você olhar, não é porque a nossa campanha foi uma campanha que arrebentou com o Daniel. Não. Foi uma campanha. O próprio eleitor chegou nessa conclusão quando ele viu algumas coisas que aconteceram aí. Então, eu acho que assim,
O político brasileiro, e isso o Montebello foi feliz quando ele falou do Sérgio Meneghelli, lá de Colatina? Esse de Colatina, de Colatina. Ele teve aqui, lá no nosso centro, aqui na Mariápolis. Ele veio aqui? Veio no dia 2 de setembro. Veio? Até não entendi porque que ele não veio em São Roque. Então, só para dar uma provocadinha básica aqui no MDB de São Roque, ele teve ali do outro lado da serra e ele mostrou como que um gestor, ele mesmo fala, ele não é uma pessoa preparada academicamente para ser um gestor. Você tem a foto dele que você mostrou Mas ele sabe chegar próximo do quê? Que eu estava conversando com o Ronaldo. Nessas reuniões que a gente faz em bairro, a demanda que a população pede é pequena. A população quer um bico de luz perto do ponto de ônibus. Esse é o Então, prefeito. esse é o grande... eu não conhecia assim, nunca tinha participado. Eu tive com ele pertinho, frente a frente, ouvindo as histórias dele. É um exemplo para o mundo, né? Não é só para o Brasil, não. Esse cara é um exemplo para o mundo. Ele vai dar voos mais altos. Não sei. Mas se o Montebello seguir a cartilha desse rapaz ali, ele está indo pelo caminho certo. Bom, vamos falar de política aí, né? O Zé Balai que gosta muito, o Ronaldo também. Tem conversado bastante com o Durães, o Ronaldo? É bom a conversa, né? O Luiz, ele tem um conhecimento muito grande. Ele tá isso nessa, daí, Espelho. Um cara tranquilo, nessa gosta área disso muito daí. grande, mas eu discordo de algumas coisas. Não discordo, mas eu complemento algumas coisas. Hoje em dia é muito importante, além do voto de aceitação, é saber a questão da rejeição. Então, isso ficou bem claro aí em relação ao Daniel. O Daniel tinha realmente, de fato, uma rejeição muito grande. Então, ele perdeu para a rejeição dele mesmo. Então, a rejeição é muito importante. Como o Zé falou também, o Zé Balaio comentou a respeito dessa questão partidária, no município é muito mais importante, eu entendo, a própria pessoa do que o próprio partido. Então, defender o PSDB, quem gosta, quem não gosta, vai defender talvez alguma coisa que não vá refletir na urna. Defender a pessoa e pela atividade dele, pela ação dele, talvez seja mais importante. Então, mas o PSDB é um partido forte, é um partido teve lá os seus altos e baixos, mas em São Roque ele continua bastante forte e vamos ver o que vai dar, né? Eu acho que o caminho está aí. Daqui um ano aberto. a gente vai estar sabendo tudo isso daí. Ô Luiz Durães, você que é bom para contar as coisas. É verdade, que dia é hoje? Hoje é dia 4. Olha só, dia 4 vai ter alguém chorando e alguém rindo, né? Alguns chorando e um rindo, né? Lá vem ele. Não, deixa eu perguntar, aquela união que teve no PSDB para a campanha do Cláudio, o pessoal continua unido ou você está percebendo aí que, a seu exemplo aí, alguns estão querendo sair do ninho tucano? Eu te diria o seguinte, ainda está se mantendo, é uma relação complicada, lógico, porque são até ideologias divergentes, né, em alguns aspectos, mas existe ainda um clima de tranquilidade aí dentro, não está se pronunciando uma revoada, nada disso. Revoada de tucano. Mas, oi? O tucano voa alto, Zé Balaia? Não, fala aí. Não, fala no microfone. Vai fazer igual o vereador que vota longe. Não é uma águia, que o tucano tem um bico muito comprido, ele não consegue, ele fica só pulandinho. Precisa de pista longa para decolar. Você acha que não vai? Então só um que ele eu vou perguntar. É bom de bico, viu? Então, eu acho isso, Wander, que é assim, pelo que eu tenho sentido aí nas conversas, eu vejo que ainda existe espaço, lógico, para esse cenário político vai se ajustar no decorrer aí do ano que vem. Com certeza, por estratégia, alguém sai de um, vai para o outro, a gente perde gente, a gente ganha gente. E vamos ver, mas eu sempre falo, em toda reunião eu falo, a pesquisa que vale é a da urna. E tem reuniões constantes o PSDB? Agora vou entrar aqui. Não são tantas quanto eu gostaria, mas... Porque tem isso, né, Zé? Passa a eleição, acaba esquecendo um pouco, né? Você está se reunindo semanalmente, né, Zé Balaia? Semanalmente? Não, né? Ainda não. Ainda não. São reuniões quinzenais. Então tá bom. E só para fechar, eu prometo, você que eu mandar um abraço pro meu amigo Etelvino, quero que o Etelvino venha aqui bater um papo com a gente. O Etelvino sai do PSDB? Até o momento não tem nada sinalizando.
Gosto muito do Etelvino. O Etelvino falou na Câmara que ele está com saudades de ouvir Bugio. Do Bugio, que não está ouvindo mais Bugio. E você viu que o Montebello, falou bem aqui. Ele meio que deu uma visão do lado dele lá, onde ele está, que é mais ou menos o mesmo cenário, né? Então, quer dizer, aconteceu alguma coisa aí, com certeza. Sem dúvida. Isso aí. Espoleta Júnior, eu quero dar uma mensagem aqui da Associação Comercial para ir embora. Prestigie o comércio de São Roque. Compre nas empresas, nas lojas da nossa São Roque, no Dia das Crianças, né? Então, compra lá o presente para o seu filho. Se você tá chegando aí, ó, Dia das Crianças, 12 de outubro. É sorriso, fantasia e alegria. Comemore esta data com presentes do comércio de São Roque, tá bom? Zé Balaio, valeu a semana. Nós vamos agora da abertura da Expo São Roque, tá? E hoje começa a Expo São Roque. Aliás, já tá valendo 9 da manhã, já abriu a festa. Eu já fui lá. Já. Você foi, Ronaldo? Conta pra gente como repórter. Tava tudo bonitinho lá? Como repórter? Tava muito bonito. Principalmente aquilo que a Adriana fez lá. Ficou muito bonito. Mandar um abraço pra dona Adriana, que é uma arquiteta muito competente, e ela fez um curso, né? Cenografia. Eu fui lá, estava montando da dona Irã Barbosa, muito legal. Tem esse trabalho que ela fez ali para a organização da festa, mas também o Olivardo e o Dom Pato. O Dom Pato, eles montaram tipo uma choperia ali, o que é? O Olivardo montou a choperia. Você foi lá também já? Foi. Eu tô lá no ginásio das artes. Lá. Já tomou uma? Não, eu gosto porque os caras são bem informados, os caras rodam pra cidade. Tá tudo bem lá no ginásio? Tudo em paz. Então nós vamos trazer esses caras aqui, porque eles têm informação, né, Zé? O Zé também roda bastante. Hoje teve um link direto da TV, da Globo, né? Da Globo. Isso é muito importante, isso é muito legal a gente divulgar. Eu vou hoje à noite lá no evento e é muito importante isso aí. Zé Balai, você está convidado também, viu, Zé Balai? Vai lá. Obrigado, vamos lá. Vamos lá. Você vai pagar um vinho lá, é isso? Hoje eu vou pagar tudo, porque é abertura, né? Tá tudo. E também, viu, tudo já na caderneta? Tá tudo. Tem aquele voucher lá do Sindos Vinho, que é importante isso falar daí, ó. Que é voucher para a festa toda. É do site. Põe no site. Prometo que é para encerrar. Eu não venho fazer programa nem amanhã. Pode ser também uma entrada, um ingresso. Não venho fazer. Não precisa ser voucher só, não. Segunda-feira, que negócio, o Zé acha que é um termo muito sofisticado. É o seguinte: segunda-feira nós estaremos no Pátio Corina. Semana inteira, semana que vem, estaremos no Pátio Corina transmitindo lá. Tá convidado, viu, Ronaldo? Lá, vai lá tomar um café com a gente, comer um chocolate. Tá bom? Você também. Posso ir lá? Vai ter Lógico, café mesmo? Pode ir lá. Seguinte, você entra no site do Sindos Vinho e você vai ali, produtos e serviços. Cadastro moradores de São Roque. Clica, vai abrir uma foto do Adoniran Barbosa, você clica na foto, gostei da viradinha, aí você faz o seu cadastro, ficha de cadastro, CPF e tal direitinho, e o título de eleitor, porque o título de eleitor que vai comprovar que você é um morador de São Roque, tá bom? Tá feito o convite. Zé Balai, obrigado, Durães. Conte as novidades pra gente, tá? E é intransferível, né? Não pode passar pra alguém, né? Não. Ele vai ser checado. Tem que apresentar o documento com foto. Tá bom, então. Ronaldo, obrigado, Ronaldo. Falamos aqui um pouco das eleições que nós vamos ter nesse fim de semana. Procure se informar. Em São Roque a votação estará acontecendo somente no ângulo. Tem votação em Marim, que é Alumínio, Araçariguama, em todos os municípios do Brasil. Eleição dos conselheiros tutelares. E é bom a gente falar desse trabalho que a gente tem que conseguir. Obrigado, Ronaldo, pela sua participação. Valeu e cuida da garganta aí. Obrigado. Uma pastilha. Eu falei mais? Só? Não. Você tá então, agora você me lembrou. Já que você perguntou. Agora você me lembrou o Sérgio Orindi fazendo reportagem de campo. Então o locutor falava, a bola dominada, ele chutou, pegou pela esquerda, voltou, a bola voltou, o locutor ficava narrando aquele lance 3 minutos, e chutou, e defendeu, e voltou, o locutor ficava sem voz, né? Então, e aí, Sérgio Orindi? E aí o tempo que o locutor ia beber água, né? O Sérgio Orindi falava, isso! Não dava tempo de beber, se foi, deu uma de Sérgio Orindi agora. Não. Na realidade, só ratificando, domingo realmente é um dia bastante importante. Como falou o Luiz, e você também falou, antes não se discutia tanto esses assuntos que hoje se discutem, tem a sua atividade, os conselhos comunitários, de um modo geral, têm a sua atividade, tem que ser conhecido e reconhecido sim pelo trabalho que fazem, e esse mais ainda, o Conselho Tutelar, porque ele vai direto na ferida. O problema está lá aberto, é ele que vai ter que ir lá resolver. Então, esses conselheiros que forem escolhidos terão uma responsabilidade muito grande com as crianças, e a gente vai
estar ajudando aí no que for possível. E eu ficaria muito pela feliz. amplitude que está se dando a eleição, claro que não foi do momento, a forma desejada, né? Mas eles serão muito cobrados depois de eleitos, viu? Com certeza. E eu ficaria feliz que, por exemplo, se você chegar hoje, Zé Balaio, lá com seus amigos, o Ronaldo, o Luiz, ou as pessoas que acompanham o programa, e alguém comentar, viu, hoje estavam falando lá de um tal de Conselho Tutelar, quer dizer, se já aparecer essa dúvida e alguém já vai falar, pô, já deu efeito o programa. Falaram de um tal de Conselho Tutelar e do tal de voucher também, que ninguém sabe que é esse cara aí. O voucher é o papel, Zé Balaio, é o chequinho. Irmão do Walter. Irmão do Walter. O voucher jogava bem. Olha, tá passando um cara forte na próxima encerrar o programa. Grande abraço, a gente volta na segunda-feira, até lá, direto do Pátio Corina. Vamos lá.